Olá pessoal, o programa Tribuna Livre tem o prazer de receber Christian Lobauer, ele que é candidato ao Senado pelo Partido Novo. Christian, seja bem-vindo, prazer te conhecer. Prazer é meu, Roberto. Prazer estar aqui falando com o pessoal de Guarulhos. Christian, me diz o seguinte, por que ser candidato ao Senado? Olha, eu estou no Partido Novo desde a sua fundação. Nós estamos construindo uma instituição. O partido foi registrado em 2015, a gente já participou das eleições locais de 2016 para a vereança em 5 cidades e uma prefeitura no Rio de Janeiro. E agora é um ano de eleições gerais e o partido entrou com todas as posições. Entrou com o presidente da República, candidatos a governador em alguns estados, senadores e deputados federais em 19 estados. Eu sou paulista e paulistano, eu já tenho 51 anos, eu acho que estou abdicando da minha vida privada para entrar nesse projeto, desde o início, me dedicando à construção de uma instituição. Então eu estou indo para o sonho. Eu quero ir para o Senado Federal representar São Paulo. Eu quero ter um mandato de 8 anos para representar esse estado que foi abandonado no Senado. Aliás, a figura do senador foi abandonada nos últimos 30 anos. Então eu quero resgatar essa posição, quero levar nossos ideais, nossos valores do partido para o Senado e ajudar a bancada dos deputados que vai certamente se constituir, que é o nosso maior objetivo, a partir de 2019. Christian, com o Brasil, com tantos escândalos de corrupção, com tanta gente sendo presa, temos deputados presos e ainda com mandato. Qual a diferença sua do Partido Novo para essa turma toda aí? Como é que o eleitor vai saber que vocês são diferentes ou então vocês são iguais a eles? Olha, te agradeço muito por essa pergunta, porque a gente precisa divulgar o que a gente está fazendo. A maior diferença entre o Partido Novo, antes de falar das ideias do partido, é que ele não utiliza os recursos públicos, ou seja, não utiliza o fundo eleitoral, esse de 1,7 bilhão que foi aprovado agora para as eleições gerais, e não utiliza o fundo partidário. Apesar de receber o recurso, que é lei, a gente não utiliza, inclusive tem tentado devolver para o Tesouro Nacional e não consegue. Porque o Tesouro não tem jurisprudência para receber recurso público de volta depois que ele foi entregue. Então, a gente está vivendo de qual recurso? De recurso privado. Né? Recurso de 18 mil brasileiros que colocam de R$ 26,50 ou mais, todo mês, de forma voluntária, no Partido Novo, e com esse recurso a gente já fez tudo o que fez. Tem 2 escritórios, um no Rio e um em São Paulo, tem 22 diretórios no Brasil e centenas de núcleos com voluntários trabalhando para constituir um partido totalmente isento, sem coligações, sem nenhum político conhecido que faz parte dos nossos quadros, embora a gente não tenha nada contra o político, pelo contrário, mas por enquanto ninguém se alinhou aos nossos princípios e nem a esse modelo de recursos privados financiando o partido. Falando em ideias, nós temos mais de 30 partidos. Eu perdi a conta quando chegou em 32 partidos. São 35 agora. São 35 partidos. E aí, um ou outro você consegue identificar pelas ideias, mas qual é a ideia do Partido Novo? Qual é a ideologia dele? O que o diferencia dos demais? Olha, realmente o sistema partidário brasileiro... Ideologicamente falando. Exato. O sistema partidário brasileiro está fragmentado, quer dizer, está em estado de falência. Você não consegue mais identificar quem pensa o quê. O Partido Novo é um partido de origem liberal, ele prega a redução da presença do Estado na vida das pessoas, em todas as suas instâncias. A gente acha que a gente paga muito imposto. A nossa bandeira é a defesa do contribuinte. Nós somos formados no início por contribuintes indignados com a quantidade de imposto que a gente paga e não recebe de volta em serviços públicos. Então a nossa principal ideia é reduzir a arrecadação de impostos, reduzir os custos do Estado, deixar as pessoas trabalharem, enriquecerem, terem mais renda e fazer com a sua renda o que elas bem entenderem. Nessa linha é um partido liberal, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista dos costumes, também é um partido liberal. É um partido que não quer interferir na vida privada das pessoas. Os indivíduos são os grandes formadores da riqueza, eles são os donos
são os responsáveis pelos seus próprios destinos. A gente vive numa sociedade, Roberto, que sempre dependeu do Estado. Inclusive as empresas sempre... O primeiro cliente que uma empresa quer pegar é o Estado, é o governo. Né? As estatais são gigantes cabides de emprego que empregam pessoas amigas do corpo político. O modelo previdenciário é um modelo de exceção para poucos privilegiados que recebem salários ou aposentadorias de alto padrão, enquanto a maioria dos brasileiros recebe muito pouco. Então essas diferenças a gente não suporta mais. Como desfazer isso? Reduzindo a presença que o Estado tem na vida das pessoas. Então nós somos o único grupo político que quer chegar no Congresso Nacional e tirar o poder do Congresso Nacional. Tirar o poder que o Estado tem da vida das pessoas. Hoje você quer abrir um negócio, está aqui na sua produtora, você quer crescer. Você tem uma dificuldade enorme de crescer. Por quê? Porque o custo do trabalho é muito alto, porque você tem que pagar muitas taxas, porque você tem uma série de dificuldades do ponto de vista logístico, do ponto de vista de infraestrutura, o custo da energia. Tudo isso é o Estado que te custa. Se o trabalho fosse mais caro, se a energia fosse mais barata, se você tivesse mais mobilidade, menos burocracia, a sua produtora seria o dobro do tamanho, eu tenho certeza disso. Assim como todos os negócios no Brasil. Nós somos os representantes das pessoas que querem trabalhar e não conseguem mais. A gente acha que a maior política social que existe para tirar as pessoas da pobreza é o emprego, é o trabalho, é a disponibilização do trabalho. Por que não tem trabalho no Brasil hoje? Porque o Estado está presente em todas as instâncias, segurando privilégios para poucos grupos. Esse é o nosso maior objetivo. E a gente tem uma série de programas para a saúde, para a educação, para a segurança, que são o nosso foco. A gente acha que o Estado não tem que gerir empresa, não tem que ser dono do petróleo, não tem que ser dono da energia, não tem que ser... Isso tem que privatizar. Nós somos a favor da privatização das 150 estatais que deram 19 bilhões de prejuízo no ano passado. A gente é a favor de um processo estudado de privatizações. E aí o Estado fica mais enxuto, mais eficiente e será o suficiente para as pessoas viverem melhor e poderem fazer, Roberto, o que elas quiserem. Porque essa coisa de você tutelar as pessoas, dizer a elas o que elas têm que fazer, até onde elas podem ir, quanto elas devem gastar, que elas têm o seu fundo de garantia, tem que ficar na mão do Estado. Por quê? O cidadão devia ter o direito de optar se ele deixa na mão do Estado ou se ele pega aquele recurso que é dele, do trabalho dele, e usa no que ele quiser. A gente, por exemplo, quer imediatamente abrir a possibilidade de escolha. O FGTS é uma opção, você pode deixar como ele fica, nas mãos do governo, e o governo investe isso num índice que rende menos do que a poupança, ou você deixa o cidadão pegar e fazer o que ele bem entender. Para começar um pouco de um exemplo do que a gente pensa em matéria de liberdade da ação dos indivíduos em relação à economia. Perfeito. Uma coisa que é sempre muito discutida quando se fala de senador são com relação aos suplentes, né? Porque os suplentes nunca são lembrados ou nunca são divulgados os nomes. O Partido Novo, além do seu nome para o Senado, já escolheu os suplentes seus? Então, nós somos contra os suplentes. Para começar, se a gente puder um dia legislar nesse ponto, se um dia eu chegar lá e vou chegar, puder interferir nesse negócio, eu vou sugerir que sejam abolidos os suplentes do Senado. Ainda mais 2, é uma aberração. O que deveria acontecer é o seguinte: se acontecer alguma coisa com o candidato, se ele faleceu, se ele foi empichado, o segundo lugar assume. Perfeito. Ponto. Concordo. Agora, a lei estabelece 2 suplentes. No Partido Novo, eu não escolho os meus suplentes. O Partido Novo estabelece que o partido vai escolher os suplentes dentro dos candidatos que foram selecionados e não saíram a candidatos na seleção de candidatos que a gente faz por iniciativa própria. Ou seja, o Partido Novo, entre outras diferenças, tem uma seleção, uma espécie de vestibular de candidaturas. O sujeito, para ser candidato, como o meu caso e como todos os outros, ele teve que fazer um filme no telefone, enviou para o partido, fez uma entrevista com 3 pessoas, foi verificado se ele tem ficha limpa, daí ele fez um teste para ver se ele tem capacidade de falar em público, se ele agrega pessoas, se tem uma mínima liderança, e finalmente ele faz um curso de ensino à distância que o partido banca, de noções básicas de direito constitucional. Então todos os candidatos aprenderam o que a Constituição é, quais são os 3 poderes, como eles se relacionam entre si, como funciona o regimento, ainda que superficialmente, da Casa Legislativa, e tudo isso ele tem que passar numa prova, aí ele é apto a se candidatar.
Se ele não for candidato por alguma razão, ele pode ser suplente do senador, e nós estamos então avaliando essas pessoas que têm muito mais gente do que vaga, mesmo porque tem uma lei que estabelece que você tem que ter 30% de mulheres, e é muito difícil as mulheres entrarem na política. Então, se você não tem um número de mulheres suficiente, sobram homens. E se isso acontecer, eu espero que não aconteça, mas está quase no limite, esses homens que sobraram são pessoas interessantes que o partido quer usar, poderão ser meus suplentes. Já estamos acabando o nosso tempo, foi muito rápido, não? Falei demais, falei demais. Vamos tentar rapidamente. Com relação à reforma política e reforma tributária, você já tem um posicionamento a respeito disso ou não? A gente tem posição sobre todas as reformas estruturais, inclusive da Previdência. É necessário? Absolutamente, para começar pela Previdência. Já deveria ter sido votado. O Brasil está na iminência de quebrar. As pessoas não estão acompanhando o que acontece com as contas públicas. Hoje, se você deixar como está, em 2 anos o Brasil vai gastar toda a arrecadação federal em aposentadorias e pensões, que significa dizer que em 2022 não vai ter recurso para pagar um esparadrapo no hospital. É disso que nós estamos falando. É disso que se trata a reforma da Previdência. Reforma política, a gente também tem posições a favor do voto distrital, de preferência do voto distrital misto, que você aproxima o eleitor do candidato. Reforma tributária, evidentemente, que é um problema gravíssimo, como a gente dizia. Como é que você pode empreender, criar empresa, crescer na sua produtora, na padaria, no supermercado? Como é que pode crescer o ambiente se você tem 56 tributos para pagar? E demora 2.600 horas por ano, em média, as empresas para conseguir pagar os impostos. Reforma política, 35 partidos, você é a favor dessa quantidade imensa? A gente é a favor de número de quantos partidos forem, pode ter 200. O que não pode ter é 200 partidos no Congresso. Quero agradecer. Muito obrigado. Obrigado a você, Roberto. Satisfação estar aqui com vocês em Guarulhos. Conversamos com Christian Lobauer, candidato ao Senado pelo Partido Novo.